Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Este jovem, ele aproximou-se de Jesus com interesse no reino dos céus. E ele queria saber o que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus disse a ele que ele deveria obedecer os mandamentos e, para a surpresa, não de Jesus, mas talvez de todos que estavam ali, ou se tivesse alguém junto com ele, ele disse: Tudo isso eu faço, eu já obedeço os mandamentos. O que me falta ainda? Talvez ele pensou: eu já sou perfeito, eu já estou pronto. Jesus, ele vai me dizer: olha, não te falta mais nada, você é perfeito, você tem todos os requisitos para merecer herdar o reino dos céus. Mas em outra referência ao mesmo texto, diz que Jesus o amou e fez para ele a pergunta, pediu a ele que ele fosse, vendesse tudo o que tinha, desse aos pobres e o seguisse. E assim ele teria um tesouro nos céus. Irmãos, eu fico imaginando o choque que aquele jovem levou quando Jesus mexeu com aquilo que na verdade ele mais amava. Às vezes nós olhamos para pessoas e dizemos: nossa, aquele irmão, aquela irmã, eles são perfeitos. Eu nunca os vi fazendo nada errado. Eles são perfeitos, eles fazem tudo certinho, eles não perdem cultos, eles dizimam, eles ofertam, eles oram, eles choram, eles fazem tudo o que o líder, nosso líder, pede para que eles façam. Que coisa maravilhosa, e muitas vezes se espelham neles e querem ser como eles. Glória a Deus por aqueles que são zelosos em tudo que se propõem fazer. Mas aquele jovem, ele fazia tudo isso, ele era extremamente zeloso, ele era cumpridor da lei. Mas naquele momento aconteceu algo terrível na vida daquele jovem, porque foi revelado verdadeiramente quem era o seu Deus. Quando ele foi confrontado e questionado a respeito das suas riquezas, e Jesus lhe deu uma palavra: vai, venda, distribua aos pobres, vem e segue-me. Ele não conseguiu cumprir o mandamento do Senhor. Ele não conseguiu obedecer a Jesus. E por que ele não conseguiu obedecer a Jesus?
porque tudo o que ele fazia, guardar a lei, honrar pai e mãe, tudo o que ele fazia tinha um objetivo: proteger aquilo que ele tinha, ou talvez alcançar mais. Na verdade, ele obedecia à lei, mas ele não amava a Deus. Ele amava as suas riquezas, as suas coisas. Você sabe, hoje acontece a mesma coisa. Pessoas zelosas, todos os dias, no templo, cultuando, fazendo muitas coisas, achando que estão fazendo para Deus, achando que estão fazendo para Deus. Mas quando Deus ele olha o nosso interior, ele consegue ver o que ninguém está vendo. Muitas pessoas, e nós podemos cair neste engano, né? Não estamos nos excluindo disso, não. De estarmos fazendo coisas para Deus, mas quando na verdade a nossa real intenção é preservar o que temos e querer alcançar mais. Porque nós muitas vezes aprendemos que se fizermos aquilo que Deus gosta, Ele vai fazer algo para mim. Ele vai proteger o que eu tenho, Ele vai proteger minha família, Ele vai guardar meus bens e ainda vai me dar forças, sabedoria, inteligência para conseguir mais. Será que tudo não está girando em torno de mim mesmo? Será que na verdade não estamos querendo colocar Deus para trabalhar para nós como segurança, como advogado, como médico? E quantas vezes nós ouvimos, né? Jesus é o médico dos médicos. Sim, Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas parece que muitas vezes nós queremos servir a Deus com a mentalidade: se eu o servir, quando eu precisar dele, no momento que eu estiver enfermo, ele vai me curar. Afinal de contas, eu sirvo a ele, eu faço tudo o que ele quer que eu faça. Eu frequento os cultos no templo, faço tudo o que meus líderes pedem, então eu sou uma pessoa que o agrada. Se houver se alguém se levantar com calúnias contra mim, ele é meu advogado. Afinal de contas, eu faço para ele. Eu faço para ele. E Deus ele vai reconhecer que eu tenho feito muita coisa para ele. Ele não vai me abandonar. Será que muitas vezes não queremos um Deus assim para trabalhar para nós? Eu faço para ele, ele faz para mim. Eu dou algo para ele, uma porcentagem da minha renda, e ele vai trabalhar com segurança para as minhas propriedades. Não vai deixar que o diabo roube aquilo que eu tenho. Qual será a nossa verdadeira motivação? Filipenses, capítulo 3, versículo 19, fala de pessoas cujo Deus é o estômago. Lendo esse versículo, meditando neste versículo, chegamos a uma conclusão que existem vários deuses. A riqueza foi chamada por Jesus de Mamon. Não é possível você servir a Deus e as riquezas. E aqui nós vemos qual era o Deus daquele jovem: as riquezas. E para ele manter as riquezas, é que talvez ele servia a Deus, o Deus verdadeiro. Mas havia outro Deus,
um Deus ainda mais oculto, que talvez ninguém podia ver, apenas Jesus conseguiu enxergar, que era o Deus estômago ou o ventre. E Jesus ele mexeu com esse Deus no interior daquele jovem. Aquele jovem talvez ele servia o Deus verdadeiro, para que o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, protegesse a Mamon, o Deus riquezas, para então ele poder agradar o Deus estômago, que eram os seus apetites, os seus desejos e as suas vontades. Quem é o nosso Deus? A quem estamos servindo de verdade? As riquezas? Ao nosso estômago? A nós mesmos? E se de repente alguém dissesse, olha, Deus não faz mais nada por ninguém a partir de hoje. Nada, nada. Vocês podem orar, vocês podem chorar. A única coisa é a sua salvação. Ele te deu a salvação, não lhe peça mais nada, nada, nada. Será que continuaríamos o adorando? Nós temos que refletir na palavra de Deus, não apenas naqueles trechos que gostamos, bonitos, mas nós temos que meditar em textos desagradáveis, para que possamos e pedir ao Espírito Santo que Ele mostre o nosso interior, que Ele revele a nós o nosso interior. Aquele rapaz, ele não conseguiu abandonar os seus apetites, os seus desejos, tudo aquilo que as suas riquezas lhe proporcionavam. Aquilo não tinha cabimento para ele. Que nós possamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Muitas pessoas, ou nós, pedimos tantas coisas para Deus. Será que Deus tem interesse em nos dar mais coisas? Muitas vezes Ele olha para nós e fala, nossa, se com o que Ele já tem, Ele me dá tão pouco tempo, imagine se eu der mais alguma coisa para Ele, imagine se eu der uma empresa para Ele. Se hoje, que Ele pode ficar na casa, devido à situação que estamos vivendo, nem assim Ele se dedicou mais a mim. E se eu der para Ele o que Ele pede, uma empresa, será que Ele vai aumentar o seu tempo de meditação na minha palavra, o seu tempo de comunhão comigo? Ou será que Ele vai me esquecer de vez? Nós temos que pedir ao Espírito Santo, mostra quem eu sou. Mostra quais são as minhas verdadeiras intenções. Eu não quero coisas para me roubar de Deus. Veja que aquele jovem, ele conseguiu ficar riquíssimo sem amar a Deus. Amando as riquezas, servindo a si mesmo. E isso hoje é possível. Eu posso construir um império sem amar a Deus. E ainda achar que estou servindo a Deus e é Ele que está me abençoando. A palavra fala daqueles que construíram sobre a areia. A Bíblia não diz que não é possível construir sobre a areia. As pessoas constroem sobre a areia. E podem construir um palácio. A diferença é que ele vai cair. Um dia ele vai cair. Eu prefiro ter uma barraquinha de lona sobre a rocha do que um castelo sobre a areia, porque a barraquinha não vai cair.
eu firmo ela na rocha, coloco as estacas direitinho, ela não vai cair. Mas o castelo, quando cair, o estrondo vai ser forte, o barulho vai ser alto, a destruição vai ser muito grande. Onde nós estamos construindo, temos que construir sobre a base que é Jesus. Temos que nos certificar de que estamos verdadeiramente o amando. Veja que o Senhor, Ele disse para aquele jovem: ame o próximo como a ti mesmo. Jesus não perguntou: ame a Deus sobre todas as coisas. Isso Jesus deixou para o final, porque Jesus sabia, Ele não me ama sobre todas as coisas. Ele até consegue amar o próximo igual a Ele. Se isso não fosse verdade, Jesus o teria desmascarado. Ele honrava o pai, ele honrava a mãe. Ele não cometia outros pecados, adultério, matar, ele não fazia isso. Mas ele não tinha amor. É possível nós vivermos uma vida aos olhos dos homens como pessoas perfeitas, mas Jesus conhece a verdadeira intenção do nosso coração. Quando vêm as lutas, as provações, elas vêm com o objetivo justamente de nos revelar coisas. Às vezes nós não queremos abrir mão do nosso conforto, das coisas que temos, por poucas coisas que sejam, mesmo que sejam muito poucas coisas, mas o fato de pensarmos que não as teremos ou poderemos perdê-las, às vezes nos deixam em pânico. Nós nos entristecemos profundamente, pessoas entram em depressão profunda e elas acabam percebendo que as coisas que elas conseguiram, na verdade, conspiraram contra ela. Nós não devemos pedir a Deus coisas que não tenhamos coragem de devolver. Se um dia Ele nos pedir, eu posso pedir muitas coisas, eu posso conquistar muitas coisas com as minhas mãos, mas será que eu terei coragem de abrir mão delas um dia, se isso for preciso? Que o Espírito Santo nos dê direção, que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo revele o que está no nosso coração, que não precisemos chegar ao ponto como aquele jovem precisou ouvir aquela verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, sabe por quê? Porque a verdade revela a intenção do coração. Ela manifesta quem somos, ela revela o nosso interior. A intenção do nosso coração é revelada quando a verdade ela é dita. Que Deus possa ser o nosso Deus, que Jesus Cristo realmente seja o meu e o seu Deus. Que estejamos o servindo por amor, simplesmente por amor. E estejamos prontos a abrir mão de tudo por Ele, de todas as coisas. Esse é o verdadeiro Evangelho. A fé, você não precisa ter fé para conseguir coisas. Não. Existem pessoas que se declaram ateus e elas são riquíssimas. Por quê? Porque elas estudaram e elas trabalham. E Deus, Ele não vai ficar com raiva dessas pessoas que se declaram ateus e dizer: vocês são ateus, vocês então vão viver na miséria. O devorador vai acabar com a vida de vocês. Não. Deus os deixa estudar, trabalhar, ganhar o seu dinheiro. Normalmente eles estão
vencendo nesta vida. Eles estão conquistando tudo o que eles desejam, mas eles não estão percebendo que haverá um dia em que tudo lhes será tirado. De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que nós possamos refletir nesta palavra e possamos fazer os ajustes necessários no nosso interior. No nome de Jesus. Amém.